dos pés um mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés um mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não poderia iniciar melhor o nosso acampamento de Pentecostes com essas 2 leituras, aonde a palavra traz em destaque 2 grandes personagens, que diríamos 2 grandes personagens de Pentecostes: Paulo e Pedro. 2 homens que tiveram suas vidas literalmente modificadas a partir da experiência de Pentecostes. Porque a palavra nos revela que antes deste acontecimento, Pedro estava fechado em uma sala, junto com os outros discípulos, e com os corações profundamente amedrontados. Eles estavam com medo. Tinham nas consciências toda a revelação feita pelo Mestre, que era preciso que tudo acontecesse, mas na humanidade deles, eles estavam com medo.
E que na hora que eles fazem a experiência pessoal com Pentecostes, a vida de Pedro é literalmente transformada. É totalmente modificada. E se você for acompanhar a leitura bíblica, falando desta figura, que vai dar o testemunho daquilo que o Evangelho hoje nos apresenta, o testemunho de amor de Pedro para com Jesus, ele é evidenciado após Pentecostes. Ele sai da sala onde ele estava ali trancafiado, com medo, assustado. E a palavra nos revela Pedro de pé, olha a postura, antes tomado de medo, agora de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. E aí ele faz um belíssimo discurso. Paulo já tinha uma outra postura, não conhecia o Senhor, até porque era um fariseu convicto. E ao contrário, ele mesmo vai declarar, lá no final do livro de Atos, ele faz questão de fazer essa declaração a seu respeito, quando ele diz: persegui até a morte os adeptos deste caminho, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. Ele está testemunhando, falando dele, porque ele não tinha ainda feito a sua experiência pessoal com Jesus. E logo em seguida, após a imposição de mãos de Ananias com o Espírito Santo. Mas no momento em que Paulo faz a sua experiência de Pentecostes, a vida deste homem também é literalmente transformada. Um Paulo de perseguidor começa a ser um grande pregador, e começa a pregar com bravura aquilo que ele experimentou. Tanto que a acusação que é feita hoje na leitura a respeito dele é esta: ele está sendo acusado porque ele é adepto de uma religião que anuncia que o seu mestre, que morreu, agora ele está vivo. Esta é a acusação que foi levantada a respeito de Paulo. Tinham somente certas questões sobre a sua religião, a respeito de um certo Jesus, que já morreu, mas que Paulo afirma está vivo. Essa foi a grande experiência marcante desses dois grandes homens de Deus, e vão testemunhando o seu amor, não muito fácil. A exigência do testemunho, tanto na vida de Paulo quanto na vida de Pedro, é uma exigência de cruz. E os dois fazem constantemente em suas vidas essa experiência de cruz, porque eles não podiam negar a graça que eles tinham experimentado. Eles não podiam negar a unção de Deus que tinha sido derramada sobre eles. E para que eles levassem adiante aquilo que eles tinham experimentado, eles aceitaram pagar o preço da experiência vivida por eles. Já quero te fazer esta pergunta. Após este acampamento de Pentecostes, você que já veio, você que me acompanha em casa, está disposto a pagar o preço? Muitos desistiram de pagar o preço e voltaram atrás. Muitos desistiram. Muitos não quiseram mais pagar o preço, porque o preço de Paulo foi alto e o preço de Pedro foi alto. E você? E vocês, seminaristas, estão dispostos a pagar o preço? Hoje vocês estudam dentro da Canção Nova, é tudo muito fácil. A espiritualidade que vocês vivem é a mesma.
É tudo muito simples. Vocês não são da época do padre Edmilson, que vivia o tempo todo sob gozação e mais gozação, deboche e mais deboche, piada e mais piada, por causa do meu ser carismático. E por ser carismático, ser da Canção Nova. A Canção Nova hoje é aplaudida, todo mundo quer bem, aplaude, gosta da Canção Nova. Ah, a Canção Nova é maravilhoso. Mas essa comunidade no começo, ela apanhou e apanhou feio, para dar continuidade a essa espiritualidade que você experimentou, que eu experimentei, que nós experimentamos. Eu escutei da boca de um professor meu de teologia na minha faculdade, na hora da apresentação em sala de aula, cada seminarista falava: eu sou da diocese tal, eu sou da congregação tal. Na hora que chegou a minha vez, eu falei: eu sou da comunidade Canção Nova. E ele, num clima de zombaria, disse: da seita Canção Nova? E toda a sala deu risada da minha cara, porque eu participava de uma seita que, graças a Deus, a Igreja Católica, a nível mundial, a partir de Roma, a reconheceu não como seita, mas como parte integrante da igreja. Mas eu tive que escutar da seita Canção Nova, porque trazíamos dentro de nós essa força. Desculpa o termo, não sei se vai agredir os seus ouvidos, mas os meus não agride não. Essa força pentecostal dentro de nós. Trazíamos esta força. Só que muitos não querem mais pagar o preço. Muitos estão preferindo recuar. Dizer que não são mais como os carismáticos de antigamente. Estão afrouxando, medo de ser ridicularizado, medo de ser motivo de deboche, de zombaria. Mas Paulo teve que aceitar o preço, Pedro teve que aceitar o preço. Por causa da experiência pentecostal, ambos são levados à prisão. Primeiro Pedro e João, eles ficam no cárcere, e o carcereiro joga os dois no mais profundo do cárcere, e lá no profundo do cárcere, eles ainda são amarrados pelos pés num tronco, porque eram vistos como uma ameaça, só porque eram carismáticos. Paulo e Silas são jogados também na prisão porque eram carismáticos, porque anunciavam Jesus Cristo com toda a convicção de suas vidas. E quando anunciavam, as pessoas acreditavam no anúncio, porque eles testemunhavam aquilo que eles anunciavam. A ponto de Paulo, quando vai escrever aos Gálatas, no capítulo 3, se você quiser acompanhar na sua casa, ele diz aos Gálatas, a essa comunidade fundada por ele, que aos poucos, talvez pressionada por tantas pressões externas, começaram como que a esmurecer, começaram como que a dar para trás, a recuar, a se amedrontar. E Paulo escreve para eles dizendo: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Olha o termo que ele usa. E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante dos vossos olhos? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito Santo pela prática da lei ou pela fé, mediante a pregação? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, queredes terminar na carne? Sois tão insensatos. Se é que foi em vão, tem reticências. Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso pela observância da lei ou pela obediência da fé? Paulo está questionando uma comunidade fundada por ele.
querida aos seus olhos, que tinha sido ensinada por ele como permanecer na experiência pentecostal. A experiência nascida lá em Pentecostes. E Paulo está chamando a atenção dessa comunidade, que começou tão bem. Que era uma comunidade totalmente ungida, que fez uma experiência da generosidade do Espírito que era derramada sobre ela abundantemente, e que se via claramente, porque o Espírito era derramado, as conversões, as curas, as libertações, os milagres. Mas como ela começou a se organizar demais, começou a colocar regras demais, a exigir demais, a comunidade foi perdendo, a ponto dele dizer claramente: foi pela obediência da lei ou foi pela obediência da fé? Porque a lei começou, de fazer um bem, começou a fazer mal, começou a prejudicar a vida da comunidade, começou a podar, a policiar, a intimidar os membros da comunidade. E aquilo que se via antes, quando eles obedeciam à fé, já não se verifica mais, porque agora a obediência é uma obediência na lei, é uma determinação totalmente estruturada pela lei, aonde o espírito ia sendo massacrado, o espírito cada vez mais ia sendo oprimido. E aqueles que se diziam espirituais já não conseguiam mais viver carismaticamente. E ele está criticando a comunidade fundada por ele. Ó Gálatas estúpidos, ó Gálatas insensatos, vocês começaram tão bem. Talvez essa crítica chegue hoje a nós pela boca do apóstolo. Talvez chegue até a nós, Canção Nova. Talvez chegue a Renovação Carismática. Talvez chegue a sua comunidade que você participa, que começou tão bem, que era uma comunidade 100% carismática, ousada, fiel aos carismas. Mas foram tantas pressões de todos os lados, foram nos pressionando, e alguns decidiram recuar, porque é carismático demais, porque é aleluiado demais, porque agora virou fanático demais. Eu disse para Jesus: ô Senhor, me permita morrer como eu te experimentei. Eu quero morrer carismático, no sentido pleno da palavra carismático. Viver intensamente os carismas, não ter medo dos dons, não ter medo dos carismas. Me ajuda. Eu peço ao Senhor constantemente que Ele não deixe isso dentro de mim morrer. Para mim, de coração, amados, partilha de coração, para mim isso é a minha vida, é a minha força, até para eu manter o meu sacerdócio, é o meu dinamismo, é o motivo da minha entrega, da minha doação, do meu ser incansável pela salvação das almas. Porque a gente começa, infelizmente, a policiar demais, às vezes até com brincadeiras maldosas. Alguém brinca com você e a partir da brincadeira te intimida, e você não consegue nem mais se expressar, porque brincaram, porque zoaram da sua cara, como dizem os jovens. Infelizmente, é uma fraqueza que às vezes acontece dentro das nossas comunidades, só porque o irmão está como que se expondo um pouco mais no seu ser carismático. Às vezes as brincadeiras vêm até tolindo ele demais, e ele vai como que murchando, ele vai como que recuando. Paulo não recuou, Pedro não recuou. Quanto mais os dois eram pressionados, mais eles exerciam o seu ser carismático, mais Pedro dava prova do que ele disse no Evangelho hoje: Senhor, Tu sabes tudo, e Tu sabes que eu te amo. E ele aprovando o amor dele para com Jesus, não voltando atrás, assumindo aquilo que ele tinha experimentado lá em Pentecostes.
Paulo poderia muito bem, quando chegou a Éfeso, capítulo 19 de Atos, se intimidar. Por quê? Porque Apolo já tinha feito um trabalho missionário maravilhoso. Apolo já tinha pregado aos irmãos de Éfeso. Mas Paulo não deixa por menos. Paulo pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando receberam o batismo? Eles respondem para Paulo: nós nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. Olha que loucura. E Paulo começa a falar dessa graça. No final, Paulo impõe as mãos sobre a cabeça dos 12 e diz a palavra que imediatamente eles começaram a falar em línguas e a profetizar. É tanta exigência que vai se colocando em cima de nós, que infelizmente nem rezar em línguas rezamos mais. Nem rezar em línguas estamos mais rezando, porque foram nos tolindo, nos podando, mas com umas podas violentas. E alguns foram perdendo essa dinâmica do orar em línguas, essa dinâmica do cantar em línguas. Nós vamos falar um pouco mais disso no domingo, se Deus quiser. Mas fomos perdendo. Senhor, por misericórdia, devolva a nós a graça pentecostal. Porque se o Senhor não devolver à igreja católica dele, Ele vai dar a outros. Ele vai tirar de nós e vai dar a outros. E vamos ficar invejando. Porque infelizmente o que está acontecendo hoje é que estamos invejando. Porque nós não estamos mais nos exercitando naquilo que é nosso. O Senhor está dando a outros. E os outros estão dizendo: seja bem-vindo, Espírito Santo, né, Tony Alisson? Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. E quem está falando tu és bem-vindo? Espírito Santo está fazendo a sua experiência. Está voltando a fazer a sua experiência. Hoje, graças a Deus, o Senhor me deu a graça de trabalhar com a juventude. Hoje chamamos carinhosamente os jovens que estão envolvidos nesse meu trabalho, jovens sarados. Mas uma das coisas que eu digo para eles e que eu não abro mão, junto aos grupos jovens sarados, é a graça do batismo no Espírito Santo. Eu digo para eles: filhos, nós seremos e seremos até o fim carismático. Nós não vamos abrir mão do nosso ser carismático. Nós não vamos. Somos grupos de jovem carismático. E carismático daqueles bem pentecostais. Voltar para a experiência inicial. Porque agora, como ninguém mais fala, mais critica, nós fomos esfriando. Parece que era bom quando criticava, quando falava mal. Parece que tinha mais ardor nos nossos corações. Agora, como todo mundo aplaude, aí estamos aí vivendo o que estamos vivendo, infelizmente. Eu fico observando com dor no meu coração. Eu moro numa cidade grande, com mais de 500 mil habitantes. Na minha cidade tem 2 grupos expressivos da Renovação Carismática Católica. 2 grupos. E que talvez juntando os 2 não chegue a 2.000 pessoas. Infelizmente, 500 mil habitantes. 2 que decidiram viver esse ser carismático e levar adiante. Foram pedrada de todos os lados. Um deles, a esposa chegou e disse: ou Jesus, ou eu. Ele disse: se é para ser assim, Jesus. O bispo acompanhou por um tempo, deu a ele todo o suporte e está lá até hoje evangelizando. Mantém no celibato dele, mantém a experiência pessoal dele com Deus, mas não abriu mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não abriu mão daquilo que ele experimentou carismaticamente. Padre, eu levava para a Cachoeira Paulista caravanas e mais caravanas, caravanas e mais caravanas. Hoje é um dos líderes que restou da Renovação Carismática, líder assim de frente na cidade que eu moro. Porque
porque começaram tão bem pelo Espírito e agora estão querendo terminar na carne. E a carne é contrária ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Não tenha medo do Espírito Santo. Eu sei que quanto mais você se entregar a Jesus, quanto mais você for carismático, mais pancada você vai levar na cabeça. Mas é o preço a pagar. Pedro aceitou pagar o preço. Paulo aceitou pagar o preço. Não pense que para o padre Edmilson é fácil. Não pense que para o meu fundador foi fácil. Um dia eu cheguei na sala desse homem de Deus, Monsenhor Jonas. Sentei. Começamos a conversa. Ele trouxe uma situação. Eu na frente dele comecei a chorar. E chorava, chorava, chorava. Ele ia pegando o lenço de papel, ia me dando, eu ia molhando um lenço, ele me dava outro, eu molhava outro lenço, de tantas lágrimas. Eu disse: padre, naquela época eu estava na missa do Clube da Evangelização, me tire então da missa, se esse é o problema. Ele disse: você não vai sair, você vai continuar. Eu aceito perder uma retransmissora, mas eu não vou tirar você da missa. Eu disse: padre, mas você não vai sair, meu filho. E ele virou e disse: sabe por que você está sentindo? É porque quando batem em você, o couro das suas costas, padre Edmilson, está muito fino. Então você sente a pancada. Eu não sinto mais porque o meu couro está grosso. Eu guardo isso como riqueza pessoal, como alimento sólido para o meu ministério sacerdotal. Eu não sinto mais porque o couro das minhas costas está grosso, de tanta pancada por causa dessa bendita espiritualidade carismática. É assim, há um preço a pagar. Não pense você que o Ironi que vai pregar amanhã aqui para vocês é porque o Ironi, só ele sabe o que ele enfrenta por causa do ser carismático dele. Ele sabe que, como eu, nós não agradamos todo mundo. Ele sabe que por causa do jeito pentecostal dele, nem todo mundo aplaude o jeitão dele. Até devem dizer, aí é muito evangélico, pelo jeitão dele, porque também já falaram isso de mim, graças a Deus. Mas a gente continua aí insistindo, porque a gente acredita naquilo que nós experimentamos, né, filho? É isso que nos leva adiante, é o que nos motiva. Ah, mas o Ironi, então para apontar o dedo, é milhões de pessoas que apontam o dedo. Mas faz parte do preço a pagar. E se nós fôssemos nos intimidar por causa de tantos dedos apontados para nós, talvez nossos ministérios já teriam murchado também, como outros tantos murcharam. Não murchou até agora porque nós temos insistido em não deixar a chama apagar. Alguns viram para o Tony Alisson, do jeito que o Tony Alisson ministra, do jeito que ele fala, é muito pentecostal. E é isso mesmo, Tony, vamos ser pentecostais. Vamos levar adiante nossa experiência de Pentecostes. Nós bebemos dessa fonte, nós nascemos dela. Nós somos, diz o padre Jonas, renovação carismática, católica, e essa bem pentecostal, que não tem medo dos dons, que não tem medo dos carismas, que não tem medo de proclamar as curas de Deus, os milagres de Deus, as conversões em nome de Jesus. Não tem medo de levar adiante. Nós somos não porque nós queremos, porque o Senhor quer que seja assim. O Senhor quer. E todos os que criticam, pode crer, se estão criticando é porque já afrouxaram,
é porque já perderam o ardor, é porque já perderam o fervor e ficam como que invejando, porque quando critica, no fundo, eles nos veem como espelho, eles gostariam talvez de ser como, e não estão conseguindo mais dar uma resposta a Deus. Isso não é vanglória, isso não é dizer que somos os melhores, isso é não perder aquilo que Paulo diz: vocês começaram pelo Espírito, termine pelo Espírito. Começaram bem, termine bem. Nós não queremos terminar mal. Se começamos pelo Espírito, queremos terminar no Espírito. Se há um preço a pagar, vamos pagar o preço então. Mas nós não podemos voltar atrás. Paulo insistiu, Pedro insistiu. Se eles fossem parar, mediante as provações vividas por ele, nós não estaríamos experimentando o que nós temos experimentado. Porque eles foram terrivelmente provados. Mas porque eles aceitaram ser provados, os dois foram carimbados com carimbo de aprovação. Paulo aprovado, Pedro aprovado. Você está disposto a pagar o preço? E digo mais: o nosso ser carismático não se reduz a uma mera oração e línguas. Isso não é a nossa definição de carismático. Não pense porque ora em línguas é carismático. Deve ter traficantes aí orando em línguas e traficando. Deve ter prostitutas se prostituindo e orando em línguas também. Isso não é definição do nosso ser carismático. O nosso ser carismático é pautado por uma vida de santidade. O diferencial do carismático é que ele quer ser santo a toda prova. Esse é o nosso diferencial. Cai aqui hoje, levanta a cabeça de novo e continua insistindo nesse apelo de santidade. Ou santo ou nada, ou santo ou nada, ou santo ou nada. O eco da voz do Monsenhor Jonas fica dos nossos ouvidos: ou santo ou nada, ou santo ou nada. E para conservar a experiência carismática, só é possível através de uma vida de santidade. Por isso que ela é custosa, por isso que ela é exigente, por isso que orar em línguas não é suficiente. Eu conheço meninos que oram nos nossos retiros de final de semana e que passam um tempo só conosco e que depois voltam atrás, porque a grande exigência é essa vida de santidade apoiada nessa experiência carismática. Esse é o diferencial. Esses seminaristas estão aqui porque eles fizeram essa experiência carismática que foi suficiente para que eles pudessem dar essa resposta hoje numa entrega dentro da vontade de Deus. Cada um deles, o Ricardo, o Alan, o Leandro, o Fabinho, o Helenildo, cada um deles teve a sua vida. Mas o anseio por uma vida de santidade, essa entrega a Deus é que faz com que eles respondam a cada dia. E muitos começaram pelo Espírito e voltaram para a carne. E nós não queremos que conosco seja assim. Olha para o seu irmão e diga para ele: eu não quero que com você seja assim. Fale alto para ele: eu não quero que com você seja assim. Diga para ele: você começou bem, você começou no Espírito, não termine na carne. Fala para ele: não termine na carne. E nós começamos bem, e nós queremos continuar insistindo, insistindo, insistindo. Meu grande apelo, preciso voltar a falar deles, aos sarados, tem sido esse. O ser carismático deles é definido pela vida de santidade deles. É assim que eu tenho verificado. E os que não conseguem fazer essa opção por uma vida de santidade, depois não conseguem nem permanecer no grupo.
E quando vão falar de nós, a expressão que a gente tem ouvido por aí é porque vocês são muito radicais. E eu sempre digo a eles: se ser santo é ser radical, nós queremos permanecer radicais. Se essa é a definição de radicalidade, uma vida de santidade, nós queremos permanecer radicais, porque nós queremos dar uma resposta a Deus sendo santo. Essa é a nossa definição. Se você não quer viver o que é proposto dentro de uma vida de santidade, então talvez não seja esse o teu lugar. A igreja tem outras possibilidades, talvez, de você se santificar, mas conosco a via de santificação passa pela radicalidade de vida, vivida pelo apóstolo Paulo, vivida pelo apóstolo Pedro. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E como é que eu provo o meu amor? Sendo santo. Você acredita que alguém que vive relaxado vai provar que ama Jesus? Com sinceridade. Você acredita que alguém que está todos os dias na porta do boteco bebendo a sua, ele ama Jesus? Aí padre, o senhor está julgando. O senhor está falando que o bêbado não ama Jesus. Eu não estou falando que o bêbado não ama Jesus. Eu estou dizendo que a nossa vida de santidade ela é marcada por uma vida radical. Você acredita que aquela menina que se prostitui todos os dias, ela está dando prova de que ama Jesus? Filha prostituta, você me ama? Te amo, Senhor. Mas e aí, vai deixar a prostituição? Ah, Senhor, agora deixar a prostituição é um outro negócio. Não, não tem como. Água e óleo não se misturam. Eu tenho que fazer a minha vida, a minha opção por Ele. A minha opção por Ele precisa ser uma opção radical. A minha prova de amor, ela é marcada por uma vida de santidade. Eu quero ser santo. Eu vou viver santidade. Eu vou lutar por uma vida de santidade. Isso é mais do que orar em línguas, isso é mais do que profetizar, isso é mais do que proclamar uma cura, proclamar um milagre. É muito mais, porque é exigente. E o mundo não nos reconhece porque é exigente. E nessa hora, só fica aqueles que aceitam ser violentos consigo mesmo. E a Bíblia diz que só os violentos entrarão aonde? No reino dos céus. Aceita essa violência carismática. Aí sim, aí acreditamos que verdadeiramente fulano foi batizado no Espírito Santo. Aí o fluir da oração em língua deles é realmente um fluir espiritual. Por quê? Porque quanto mais ele ora, mais o apelo de santidade se faz presente na vida dele. Esse é o diferencial. Diga, Padre Edmilson. Fale alto, Padre Edmilson. É mais simples do que eu imaginava. E é de verdade, mais simples do que você imaginava. Muito mais simples. É a gente que complica muito as coisas. Não complique não, simplifique. Não complique, simplifique. E aí você vai poder garantir o seu ser carismático até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Fica de pé só um minutinho. A gente vai voltar a cantar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado direito, esquerdo. Levanta o braço dela. Mais alto. Mais alto. Um pouquinho mais alto. Estica ela. Como se ela fosse uma borracha. Isso. Agora baixa só um pouquinho. Muito não, só um pinguinho. Isso. Tá bom. Daqui fica bonito. Olhar de cima vocês com o braço levantado. Até isso nós perdemos. Até isso levantar os braços. Ficamos preguiçosos. Observa. Infelizmente.
Não, nosso ardor nos precisa levar ao testemunho do nosso ser carismático. Cante, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és a quem pedimos e clamamos, fogo de Deus sobre nós. Tu és a quem pedimos e clamamos a unção de Deus sobre nós. Tu és a quem pedimos e clamamos, a unção de Deus sobre nós. Peça agora, derrama teu fogo, Senhor. Derrama teu fogo, Senhor, Sobre nós. Peça isso. sobre nós. Derrama teu fogo. Derrama teu fogo, Senhor, Sobre nós. sobre nós. Diga mais alto para seu irmão. Fogo do céu. Peça. Fogo do céu, fogo do céu. O Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Fogo do céu. Fogo do céu, fogo do céu. Espírito Santo de Deus. Eu quero teu fogo, Senhor. Senhor. Você pode soltar
és a quem pedimos e clamamos. Tu és a quem pedimos e clamamos. Fogo do céu sobre nós. Fogo do céu sobre nós. Tu és a quem pedimos. Tu és a quem pedimos. A unção de Deus sobre nós. A unção de Deus sobre nós. Peça, peça, derrama teu fogo. Derrama teu fogo, Senhor, sobre nós, sobre nós. Grita pra Ele, amado, derrama. Derrama teu fogo, Senhor. Deixa Ele cumprir agora a promessa. Sobre nós. Peça com força, fogo do céu. Fogo do céu, fogo do céu, Espírito Santo de Deus. Fogo do céu, fogo do céu, Espírito Santo de Deus. Eu quero teu fogo. Eu quero. Desejo, desejo. Teu fogo, Senhor, Senhor. você pode vibrar muito mais. Eu quero. Deixa que Ele se acenda. Teu fogo, Senhor, acende em nós. Senhor. Faz crescer a chama de Pentecostes em nós. Eu quero. Eu quero, Senhor, eu quero. Teu fogo, A Bíblia diz: pedi e vos será dado. Senhor. Deixa o Senhor agora te conceder um derramamento novo, uma unção nova. Teu fogo, Senhor. E comece a orar. Fogo, Fogo do céu, fogo do céu, Espírito Santo de Deus. Fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, Espírito Santo de Deus. feche seus olhos e comece a orar em línguas estranhas. Deixa o Espírito agora orar em você. Deixa o Espírito agora cantarolar em você. Senhor, derrama, derrama, Senhor, exclusivamente no teu Espírito sobre nós. Senhor, torna-nos homens e mulheres de fogo, Senhor. Senhor, nós queremos unção. Senhor, nós queremos poder. Promessas de Pentecostes para nós, Senhor. Derrama, derrama, Senhor, abundantemente da tua graça. Solta a tua voz, irmão. Ora com muito mais força. Ora com entusiasmo. Batiza, Senhor, aqueles que não são batizados. Pela força da Eucaristia celebrada, da Eucaristia comungada. Batiza, Jesus. Batiza agora com o teu fogo. Batiza agora, Senhor, derramando uma nova unção. Encoraja-nos. Encoraja-nos como o Senhor encorajou Pedro, como o Senhor encorajou Paulo. Encoraja-nos, Senhor. Amado, você pode orar bem mais alto. Dê volume à sua voz. Mais alto. Segura no braço do seu irmão e levante o braço dele. E vá clamando, clamando. Antecipa, Senhor, Pentecostes.
Que a tua presença eucarística em nós faça fluir em nós, Senhor, um novo fogo. Levanta a tua igreja, Senhor. Torna a tua igreja católica verdadeiramente a igreja pentecostal, Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor. Levanta a tua igreja, Senhor. Tira a tua igreja da multidão, Senhor. Tira. Nós clamamos. Levanta os leigos, Senhor. Os padres, as religiosas e religiosas, os bispos, Senhor, os cardeais, até mesmo os pontífices. Senhor, dá a nós, Igreja Católica, neste tempo, Senhor, que o próprio catecismo define como o tempo do Espírito e do testemunho. Dá a nós a graça, Senhor, a graça de sermos reavivados. Você vai orar mais alto, mais alto, mais alto. Você que está em casa, levante-se do seu sofá, levante-se da sua comodidade, coloque-se de pé. Se há alguém na sala, segura na mão dela e comece a orar em línguas. Ser batizado aí na tua sala, aí no teu apartamento, aí na frente do teu computador. Ser batizado agora no Espírito Santo. Receba a unção de Deus, receba o poder de Deus, receba a força de Pentecostes na tua vida. Receba, por imposição de minhas mãos sacerdotais. Receba agora sobre a tua vida toda a força de Pentecostes. E comece a falar em línguas estranhas. Comece a cantar aí na tua casa, aí na tua sala, aí onde você está, no seu local de trabalho, em línguas estranhas. Ore, ore. Oh, Sibiri mandala labari odiri candala labar. Sibiri mandala la candala labari mandole mandala labar. Sikiri andala labari ori andala labari mandala labar. Oh, Sibiri mandala labari mandala labar. Sibiri mandala labari mandele. Senhor, batiza os nossos câmeras. Senhor, ativa o teu batismo nos nossos músicos, Senhor, nos nossos cantores. Senhor, renova a graça do coração do seminarista da Canção Nova, Senhor. Ser batizado agora, filho, em nome de Jesus. Receba uma unção nova para a tua vocação seminarística. Receba. Batiza, Senhor, os nossos editores. Você ainda aí de edição, comece a orar em línguas, comece a falar em línguas. Trabalhe orando em línguas, falando em línguas. Esse é o desejo do nosso fundador, Monsenhor Jonas. Ore por ele, clame por ele. Seja a voz do nosso Pai e fundador para esses tempos. Senhor, incendeia, incendeia-nos. Derrama toda a unção, Senhor. Derrama toda a força, derrama toda a graça, Senhor. Libera a cura, Senhor. Libera nesta hora milagres em nosso meio. Que o cego volte a enxergar, que o paralítico comece a andar, que o surdo passe a ouvir, Senhor. Nós clamamos agora e pela força de Pentecostes, milagres e prodígios, sinais se evidenciem, Senhor. Que aconteça agora pela força de Pentecostes, libertações. Incendeia, Senhor.
seja aqui no Rincão, no centro de evangelização, seja aí na tua casa, receba a unção de Deus. Receba na tua vida o poder de Deus. Que pela força de Pentecoste a tua vida seja transformada a partir de agora. Que o Senhor te levante como profeta e profetiza nesse tempo. Derrama, Senhor. Derrama a tua graça. Derrama a tua graça, Senhor. Derrama curando, Senhor, doenças que agridem esses corpos, Senhor. Que tumor desapareça, Senhor. Que doença, Senhor, que está causando atrofia, desapareça agora. Que casais que estavam a ponto de se separar, voltem, Senhor, à união matrimonial. Faz acontecer, Senhor, para a tua honra e glória, obras extraordinárias no nosso meio e nas casas que nos acompanham, Senhor. O Senhor disse a mim no ano de 2000, desculpa, Senhor, esse ano mesmo, o Senhor usaria desta televisão para levar curas, milagres, sinais e prodígios. Atualiza isso agora, Senhor. Atualiza. Que tumores desapareçam, Senhor. Que pessoas que já estavam em fase terminal ressuscitem nesta noite, Senhor. Pessoas com problemas seríssimos do coração sejam curadas agora. Pessoas que não conseguiam mais andar, Senhor. Pessoas que sentem dores por todo o corpo, Senhor, sejam curadas agora. Pessoas que sofriam de osteoporose, Senhor. Pessoas que estão perdendo a visão, Senhor, recuperem agora. Realiza milagres extraordinários, Senhor, como sinal de Pentecostes antecipado no nosso meio. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amém. Amém. Aplauda o Espírito Santo. Recebe, Espírito. CançãoNovaPlay.com. Assine já!